O senador Otto Alencar, na tentativa de desqualificar a doutora Nise Yamaguchi, começa a fazer perguntas sobre data, quando foi que surgiu, quando foi que mudou, quando foi que acometeu a primeira vez no mundo. Então vamos ver o vídeo dele aqui e vamos refutar algumas frases dele, ok? Pois é, vou ensinar a senhora. Primeira manifestação do coronavírus no mundo foi em 1964. Se manifestava como gripezinha, resfriado que as crianças tinham e depois logo passava. Errou o senador. Vamos verificar aqui. Então, a primeira manifestação ocorreu aqui, ó. O primeiro coronavírus só foi descrito, contudo, em 1965, quando se verificou experimentalmente ser ele causador de resfriados em humanos. Vamos ler desde o início. Na década de 1930, se observou que 3 doenças observadas em animais eram causadas por vírus, sem que se estabelecesse que houvesse um parentesco entre eles. Foram esses vírus os causadores da bronquite infecciosa aviária, doença ainda hoje de grande importância econômica para os criadores de frangos, inclusive no Brasil da gastroenterite suína transmissível e da hepatite murina. Então, ou seja, foi identificado os primeiros coronavírus em animais na década de 1930. Só em 1965 é que se verificou que realmente aquele vírus estava contaminando humanos. Vamos ver outra reportagem aqui sobre o assunto. Aqui agora na revista Forbes. Aqui ele diz, ó, em 1965, Dorothy Henry, pesquisadora da Universidade de Chicago, tomou esse ponto cego médico como um desafio. Ao estudar as culturas de tecidos de estudantes com resfriados, descobriu um novo tipo de vírus, que ficou conhecido como 229E. Esse foi o primeiro nome do coronavírus. Quando a equipe de Tyrrell o examinou sob o microscópio eletrônico, descobriu que se assemelhava a um vírus que havia sido isolado na década de 1930 em galinhas com bronquite. Era um coronavírus, o primeiro comprovado a infectar humanos. Então ele foi detectado em 1930 nos animais e infectou os humanos em 1965. Então aqui na mesma reportagem está dizendo que uma professora escolar foi infectada no início dos anos 60, onde descobriram o 229E. Isso porque eles estavam procurando os vírus responsáveis pelo resfriado comum. Em meados do século XX, os cientistas haviam elaborado técnicas para isolar alguns vírus, mas as pesquisas deixaram muitos deles sem explicação. Cerca de 35% das pessoas com resfriados tinham vírus que os cientistas não conseguiam identificar. Provavelmente eram já a formação do coronavírus. Ok? Então tá aqui 2 reportagens que matou isso aqui. Não foi em 1964 e não foi em criancinhas. Ok? Vamos lá para o próximo. Depois, com a mutação virótica, o vírus tem muitas mutações, já está agora no P1, pode ter uma outra que venha, tem a mutação indiana. Depois disso, tem 7 tipos de coronavírus que dão doença pulmonar. A manifestação pulmonar, a pneumonia virótica, doutor. Doutor, eu estou falando com a senhora, presta atenção, por favor. Arrogância Tem total. 7 tipos de grupos alfa, beta. Tem o primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China, em Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Depois, com a primeira manifestação do SARS-CoV, como ele diz, foi em 2003 em Hong Kong. Eu acho que está errado de novo. Entender isso. Infelizmente a senhora, como colocou naquela frase que o Renan botou ali, a senhora foi aleatória, simplória, não se aprofundou na matéria. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003, doutora. Em Hong Kong, na China. Ele causou a síndrome respiratória, como está causando aqui no Brasil. Então quer dizer que foi em 2003 em Hong Kong, na China, né? Vamos ver aqui ó, a explicação aqui, ó. A epidemia de síndrome respiratória aguda grave, ou epidemia de SARS, aconteceu em 2002 a 2004 e foi ocasionada pela síndrome respiratória aguda grave SARS, doença causada pelo SARS-CoV.
A doença foi identificada pela primeira vez em Foshan, Guangdong, China, em 16 de novembro de 2002. Então não foi em Hong Kong, em 2003, conforme o senador falou. Foi em Guangdong, em novembro de 2002. Errou de novo o senador que diz que a doutora não sabe nada. Ele diz que estudou bastante antes de falar as coisas. Eu acho que ele não estudou, não. Eu acho que ele ouviu alguma coisa e está replicando. Porque se ele tivesse estudado assim como eu fui buscar, ele teria descoberto aqui que foi em Guangdong, na China, em 16 de novembro de 2002. Errou de novo, como sempre.